Unity se revela ser o General Marina de Dragão Marinho. Sua ferida na testa causada pelo golpe de Degel se cura rapidamente. Degel ainda não acredita no que seus olhos veem e Unity, seu amigo de infância, agora era um inimigo. O cavaleiro diz que era para seu amigo estar morto, como agora ele se tornou um Marina. Mas o que o aquariano realmente não entende é como Unity está tratando sua irmã. Ele não crê que seu amigo deixará que Serafina se transforme em um instrumento de Poseidon. Porém, essa era a triste realidade. O amigo de Degel irá transformar sua própria irmã no receptáculo de Poseidon, o deus dos mares. Degel tem uma última pergunta: se Unity amava tanto sua irmã Serafina, porque agora ele seria capaz de fazer aquilo? E o Marina de Dragão Marinho revela que aquele é o desejo de Bluegrad. Ele acredita que será magnífico sua adorada irmã governar a Terra como Poseidon. Sem dúvida, ela estaria muito orgulhosa dele. Degel não suporta tais palavras e chama Unity de maldito. Unity pede para que Degel o ajude. Pede para que o cavaleiro faça isso por Bluegrad, pelas promessas que eles fizeram quando eram crianças. O Marina controla os corais que trazem uma ânfora. Degel fica surpreso com tudo aquilo e entende o que era aquele objeto. Unity diz que sim, o cavaleiro está certo. Aquela urna é a ânfora de Atena, onde está selada a alma do deus dos mares, Poseidon. E como Degel é um cavaleiro de ouro, seu amigo acredita que seria fácil para ele remover o selo de Atena. Porém, ele chega à conclusão de que isso seria tão óbvio que nem precisaria dizer tais palavras. Era aquilo que os cavaleiros de Atena buscavam. Foi para isso que eles vieram. Para poderem enfrentar o exército de Hades, eles precisariam do oricalco, o glorioso oricalco de Poseidon, aquele que o Senhor dos Mares impregnou com seu poder divino. Unity entregará para Degel se o cavaleiro libertar Poseidon da ânfora. Ele diz que nunca mentiria para Degel, então o cavaleiro deveria fazer aquilo por serem amigos. Porém, o aquariano está exalando o ódio e se recusa a fazê-lo. Esse ato que permite que um deus pisoteie a alma de Serafina, ele nunca fará, nem como cavaleiro, nem como amigo. Degel nunca irá escutar as besteiras de Unity. Porém, o Marina diz que isso é o que o cavaleiro pensa. Sendo assim, ele fará Degel escutá-lo à força. De repente, os corais começam a crescer e capturam Degel. Unity diz que o coral atuará como a estrutura do corpo de Degel, operando seus nervos e músculos. Sendo assim, ele controlará por completo o cavaleiro. Degel fica perplexo por seu corpo se mover por conta própria. E assim Unity ordena para que o cavaleiro desfaça aquele selo. Degel, sem controle algum, vai em direção da ânfora. E naquele ritmo, ele acredita que infelizmente será ele quem libertará Poseidon. O cavaleiro começa a escutar uma voz dizendo: Deus, Deus, e ele não sabe de quem é, mas estaria inundando a sua cabeça. De repente, somos levados a outro momento do passado na biblioteca de Bluegrad. Vários livros estão empilhados e Unity está no meio deles. Ele pergunta a Deus o que faria para salvar a sua terra Bluegrad, porque aquela seria a única terra que se extingue, porque eles deveriam apenas esperar por uma morte gélida. Unity diz ter inveja das pessoas da terra que é alcançada pelo sol e pelos deuses, e com raiva ele grita que Bluegrad estava sendo desprezada pelos deuses. Porém, uma porta começa a brilhar com o símbolo do tridente de Poseidon. Unity se pergunta o que seria aquela luz, e ele então sente um poder divino vindo do fundo daquela passagem. Aquele poder estaria o chamando. De repente, a escama de dragão marinho se desmonta e encaixa perfeitamente no corpo de Unity. Ele já estava no templo submarino de Poseidon. Diante dele estavam as outras 6 escamas dos generais marinas e a de Poseidon. Ele diz que a Atlântida é o templo sagrado no fundo do oceano para o imperador dos mares, Poseidon. Finalmente, eles foram eleitos pelos deuses. Agora Unity fará de Bluegrad uma potência igual à Atlântida. Bluegrad controlará o mundo em nome do deus dos mares. Ele diz que agora é a hora de fazer florescer todo o poder de seu deus. Agora ele irá libertá-lo do selo de Atena. Porém, quando Unity pega a ânfora, um homem entra no templo dizendo que seria inútil. O selo não cederá diante de um humano, muito menos de um Marina. Unity nunca conseguiria abrir a ânfora. Aquele homem era o pai de Unity, Garcia, o verdadeiro líder do povo de Bluegrad. Ele quer saber de seu filho o que seria tudo aquilo. Ele disse que Unity não entende que eles deveriam vigiar Poseidon, que é um deus hostil para aquela terra. Bluegrad não poderia prosperar com a ajuda daquele poder. Se isso ocorresse, iria contra os desejos da mãe de Unity, Serafina. Porém, antes de terminar a frase, ele é atacado por seu próprio filho diretamente no coração. Unity diz
Cale-se, velho, é por causa desse ideal pífio que a nossa gente vive sofrendo. A partir de agora eu guiarei essa gente, mas não apenas a Bluegrad, e sim todo mundo. Aquelas memórias passavam pela cabeça de Degel e ele está indignado como Unity conseguiu matar seu próprio pai, o Sr. Garcia. Unity diz que era de se esperar que um cavaleiro como Degel resistisse tão bravamente aos seus corais, mas em breve chegaria a seu limite e eles iriam ressuscitar Poseidon. Porém, em questão de segundos, Degel congela os corais que o forçavam a se aproximar da ânfora, e assim eles se quebram em milhares de pedaços. Unity não esperava aquilo e fica chocado com o acontecido. Degel diz: você está fazendo isso com sua irmã e chegou ao ponto de matar seu próprio pai. Até onde mais você vai cair, Unity? Até onde mais? Degel aumenta seu cosmo e, cheio de lágrimas nos olhos, dispara um golpe. Ele ataca com seu pó de diamante seu amigo, que agora está totalmente mudado. Em sua cabeça, ele pede para que Unity se lembre de um momento, aquele momento em que os flocos de neve caíam quando eles eram crianças. Degel ataca desejando que seu amigo desperte, porém as promessas de quando eram crianças estão totalmente congeladas. Seu pó de diamantes foi repelido, e Unity diz não estar caindo, muito pelo contrário, ele subiu mais alto ainda. E assim é revelado o motivo do ataque do cavaleiro ter sido repelido. Um tridente gigante destruiu parte do teto e defendeu Unity. Degel não acredita no que seus olhos veem. Unity começa com um discurso. Ele fala que desde o princípio, o povo de Bluegrad tem sido a nação mais destacada da face da terra. Degel continua admirado com o acontecido. Quem controlava o tridente que bloqueou seu ataque era a gigantesca estátua de Poseidon, que por incrível que pareça estava se movendo. Unity pergunta se seu amigo pode ver toda a sua grandeza, a sabedoria do mundo que se encontrava no arquivo subterrâneo de Bluegrad, o grande poder de Poseidon que ainda continua os protegendo. Unity diz que dará para ele um uso correto e um sentido para tudo isso. O seu infinito conhecimento foi o que otorgou o grande poder de Poseidon. Unity se declara como a perfeição, a sabedoria e o poder controlarão aquele mundo. O Marina profere tais palavras enquanto estava sobre os ombros da estátua de Poseidon. Degel então desabafa e ele diz: sabedoria e poder. Está dizendo que foi graças a isso que você se perdeu, Unity. O Marina responde que foi apenas depois de entender essas coisas que ele pôde se afirmar. Depois de tudo, um sujeito como você, que veio de fora, não é capaz de entender meu sofrimento e jamais irá conseguir. Assim ele utiliza o poder pilar sagrado, onde tufões descem do céu feito de mar e atingem o Cavaleiro de Ouro. Unity diz que não matará Degel, isso porque ele deve realizar seu sonho libertando Poseidon da ânfora de Atena. Porém o corpo do aquariano ainda sofrerá alguns arranhões, mas acontece o inesperado e o Marina se assusta. Unity fica simplesmente sem palavras. O tufão que atingiu Degel se congela até o céu feito de mar em questão de segundos. O cavaleiro pede para que Unity o perdoe, por não ter percebido e visto aquela angústia que levou seu amigo à ruína, por não ser capaz de entender seus problemas. O gelo se quebra e Degel se revela. E como amigo, o aquariano não pode deixar passar a pessoa que Unity se tornou agora. Seu amigo matou seu próprio pai com suas mãos, sacrificou sua própria irmã e quer acabar com todo mundo. Degel diz que assim como ele, Unity não prometeu nenhum banho de sangue para Bluegrad. A promessa foi para que Degel se torne um cavaleiro e Unity o senhor de Bluegrad, e que juntos seriam um ponto de conexão de Bluegrad com o mundo, da mesma forma que a Cruz do Norte une as margens separadas. Toda vez que o Cavaleiro de Aquário vê a Cruz do Norte, ele se lembra do momento exato de seu juramento. E naquele momento, mesmo sendo um menino, Unity era o solene senhor de Bluegrad, que desejava a coexistência daquele lugar com o mundo. Unity diz que foram apenas besteiras de meninos, e assim Degel faz seu julgamento. Ele diz que se é isso que Unity acredita, não tem outro remédio a não ser atacá-lo com seu golpe, porque aquele seu amigo não existe mais. Em seu peito, Degel leva o juramento da Cruz do Norte, e por isso ele dispara seu golpe em seu antigo amigo. Unity já não é mais aquele menino com quem Degel costumava conversar, e a promessa que fizeram também já não existe mais. Seu desejo é dominar o mundo pelo bem de Bluegrad. Porém, no fundo, Degel não acredita totalmente nas palavras de seu amigo. Ele está certo de que, apesar de tudo, Unity se lembra da promessa, isso porque ele estaria ali naquele momento como um cavaleiro. Degel então dispara sua execução Aurora, um ataque mortal repleto de sentimentos. Porém, a estátua gigante de Poseidon defende o Marina.
Unity diz que aquela técnica não iria funcionar diante o poder de um deus. Porém, aquele poder de Degel conseguiu congelar grande parte do oceano que estava sobre eles, e Unity então entende que aquele era o objetivo do cavaleiro desde o início. O cavaleiro diz que é duro para ele ver seu amigo em uma situação tão melancólica. Ele o libertará do poder dos deuses. O mar congelado está cheio de estalactites de gelo, e nesse momento elas caem sobre a estátua de Poseidon, que é totalmente destruída. Unity fica surpreso com tudo aquilo, ele acredita ser impossível. Será que Degel irá esmagar o poder de um deus? Esse era o chamado poder de cavaleiro. Degel agora era diferente daquele menino, porque ele voltou tão forte. E o cavaleiro de Aquário responde que foi porque ele prometeu. Ao que parece, Unity foi derrotado e o templo em que se encontrava está bastante destruído. Serafina, que estava dentro de uma esfera de água feita pelo poder do oricalco de Poseidon, se aproxima de Degel. O cavaleiro fica triste, pensando por que mantiveram Serafina trancada assim em um lugar como aquele, apenas para ser instrumento do deus Poseidon. O que irá acontecer quando ela souber das ações de seu irmão e também da morte de seu pai? Degel imaginava se ela sofrerá muito quando despertar. Porém, quando ele toca seu rosto, o cavaleiro percebe. Ele grita para que Serafina abra seus olhos, porém nada acontece. E assim Unity diz que tudo aquilo seria inútil, sua irmã já teria morrido por causa de uma doença. Foi um simples resfriado sem muita importância, porém o clima extremo de Bluegrad a debilitou, e assim Unity não pôde suportar, ele havia perdido tudo. Perdeu a irmã que era como um sol em seu desolado mundo, e Degel já havia partido dali também. O que mais o restava? Como poderia manter as esperanças se o sol já havia abandonado Bluegrad? Não adiantava o quanto amasse aquela terra, ele não poderia dar um futuro àquele lugar por mais que trabalhasse. Assim Unity sentiu inveja e repudiou o mundo inteiro, e por isso ele pensou em obter o poder de Poseidon, e para isso ele deveria se apoderar do mundo. Degel diz entender os motivos de seu amigo perfeitamente. Unity diz que faria qualquer coisa para obter o poder de Poseidon. Então Degel fica com medo do que Unity fará e grita para que ele pare. Mas ele apenas queria agradecer. Ele diz obrigado para Degel. Unity se alegra que foi seu amigo que o deteve. E assim ele permanecerá em Bluegrad ao lado de seu pai e de sua irmã. O ex-marina pega o oricalco e diz para Degel levar aquilo até o santuário de Atena, o oricalco em que se encontra o poder e a essência de Poseidon, o que permite que os restos da decaída Atlântida que repousa no fundo do mar mantenha seu esplendor por muito tempo. Aquele é o cristal de energia. Degel pergunta se seu amigo está certo daquilo, e Unity diz que está tudo bem, afinal seria para a deusa Atena, e pede para que usem corretamente para o bem da Terra. E assim ele confia a Degel o futuro da Terra e de Bluegrad. Porém, de repente, uma cobra feita de energia morde o oricalco e o arranca das mãos de Unity. Os dois amigos ficam chocados com o acontecido. Era Pandora a líder das tropas de Hades. Ela roubou o oricalco e diz que Unity seria apenas uma imitação de Marina. E quanto ao legado de Poseidon, o oricalco, Pandora não deixará ele cair nas mãos de Atena. Pandora diz que isso sim é uma lástima, um cavaleiro e um marina juntos, mas o oricalco seria para o exército de Hades. Ela diz que aquele nível de energia é sedutor e seria um desperdício isso cair nas mãos de Atena. Unity pergunta para Pandora o que ela iria fazer, e a serva de Hades joga o oricalco no chão e o destrói com seu tridente, dizendo que eles obrigaram ela a chegar naquele ponto. Unity não acredita no que Pandora acaba de fazer. Ele pergunta se ela sabe o que fez. Aquele oricalco concentrava o poder do próprio Poseidon, e agora que está quebrado, em breve o poder do deus se dispersará. Sendo assim, Serafina começa a incorporar o poder de Poseidon, e do nada ela começa a ser revestida pela escama do deus, além de conseguir também o seu tridente. A irmã de Unity agora se torna o deus dos mares. Pandora não acredita no que vê, e ela se pergunta o que é aquele magnânimo cosmo que pôde sentir naquela mulher, o que significava aquilo. Unity diz que não esperava por aquilo. Por muito tempo, o oricalco esteve emanando poder para o corpo de sua irmã. Ao quebrar o oricalco, o poder de Poseidon que havia sido redirecionado para sua irmã começou a se dispersar, e agora irá destruir totalmente a Atlântida no fundo do mar. E não apenas fará isso, esse poder também destruirá a superfície com enormes inundações, usando sua irmã para isso. Pandora fica arrependida e diz que não poderá permitir a destruição da superfície. Isso afetaria os planos do Imperador dos Mares. Ela não deixará que termine assim e tenta atacar Serafina. Porém é inútil, ela agora possui o poder de um deus. Serafina, apenas com um movimento de mão, joga Pandora para longe.
Utilizando também o seu poder sobre as águas do mar, Unity fica frente a frente com sua irmã e ele sente o poder do deus Poseidon e assim não consegue mexer seu corpo. Ele entende que aquelas são as consequências de seus erros por ter se tornado o dragão marinho. Essa seria sua recompensa, ser julgado pelas mãos de Poseidon e ao mesmo tempo de sua irmã. Quando estava prestes a ser morto pelo poder de Poseidon, Degel entra na frente e salva seu amigo congelando toda a água que iria o atingir. O cavaleiro pergunta se seu amigo está bem e Unity diz que sim. O aquariano não quer que ele se preocupe, mas ele teme que apenas aquilo não será suficiente e já que Unity foi o dragão marinho, ele não saberia de algum meio para acalmar Poseidon. Seu amigo responde que sente muito, mas não saberia de nada. Ele é um deus malvado e a única coisa que os humanos podem fazer é esperar com que se acalme. Degel chega à conclusão de que nesse caso, eles têm apenas um plano ao qual recorrer. Degel quer que Unity leve o que restou do oricalco até o santuário. Certifique-se de entregá-lo diretamente a Athena, diz o cavaleiro. Unity não quer acreditar no que seu amigo irá fazer. Degel diz que deterá a inundação de Atlântida e deterá também Serafina. Unity não quer deixar seu amigo, mas Degel pede para que ele entenda. O oricalco é uma peça essencial para a salvação da Terra e influirá na Guerra Santa. Além disso, ele não permitirá que a morte de Cardia tenha sido em vão. E muito menos se perdoaria se Unity morresse. Então o cavaleiro pede para que seu amigo, por favor, faça o que ele pede e corra com todas as suas forças dali. Corra até a terra, Unity. E assim o cavaleiro de ouro que continha o poder do ataque de Poseidon deixa a terra nas mãos de seu amigo. Serafina, dominada pelo poder do deus dos mares, faz a água subir cada vez mais, tornando assim muito mais difícil para Degel conter aquele ataque. O cavaleiro imagina que deve estar sendo bem difícil para Serafina, estando solitária todo aquele tempo, vendo como seu próprio irmão desmoronava na indecisão devido à sua morte. E assim Degel pede para que Serafina os proteja de agora em diante. Ao tocar o rosto de Serafina, parece que a menina volta à sua consciência. Enquanto isso, Unity corre desesperadamente para sair da Atlântida e Degel diz que estará observando aquela terra congelada através dos olhos do cisne, a ave que conecta aquela terra com a paz. O poder do Cavaleiro de Aquário junto com o de Poseidon congela toda a Atlântida. Degel deixa o futuro do mundo nas mãos de seu amigo e dorme em um eterno esquife de gelo. Unity continua correndo, ele pensa em sua irmã e em Degel. Ele diz que não entende o porquê o cavaleiro se sacrificou para que ele vivesse, logo ele que fez tudo aquilo. Mas ele agora não tem mais dúvidas, precisa viver. Sendo assim, continua correndo pelas ruínas em direção da saída, porém a água começa a alcançá-lo. De repente, alguns escombros caem sobre Unity, que fica preso enquanto a água inunda o local. Suas pernas estão fracas e o poder que tinha ganhado como dragão marinho estava desaparecendo. Porém, ele deseja sobreviver mesmo que seja condenado pelos outros. Não importa a vergonha que carregue, ele não morrerá. Seu desejo é cumprir a promessa que fez a seu amigo. Unity perde a consciência, mas de repente ele sente um calor entrando em seu corpo. Ao longe, vemos o Cavaleiro de Escorpião, conhecido como Cardia. Ele que se sacrificou para vencer Radamantes, utiliza suas últimas forças para retirar Unity dos escombros e tirá-lo dali. Cardia foi um verdadeiro cavaleiro que queimou seu cosmo até o limite. E fora de Atlântida, Unity acorda deitado na neve. Porém ele sente que seu corpo está cheio de calor. E ao abrir sua mão, ele encontra a unha do escorpião, que emana um calor intenso capaz de aquecer Unity em meio àquele mar de gelo. E ao olhar para os céus, ele vê a cruz do norte. Isso dá forças para não se deixar vencer por nenhuma nevasca. Unity viverá a todo custo para cumprir a promessa que fez a seu amigo.